Milhões de pessoas em todo o mundo vivem mais e melhor hoje graças à prevenção. Prevenir é a forma mais simples, eficiente e econômica de se evitar doenças. A prevenção nasce da informação. Quanto mais sabemos a respeito de um assunto, maior é a possibilidade de nos prevenirmos. Olá, eu sou o Jairo Bauer, psiquiatra com um trabalho voltado à sexualidade. Estou aqui hoje para passar algumas informações sobre o HPV, o que é esse vírus, como é transmitido, o que causa no organismo e assim por diante. Então vamos começar entendendo o que é o HPV. HPV é a sigla para papilomavírus humano, um vírus altamente contagioso que afeta homens e mulheres e muita gente desconhece as suas consequências. Esse vírus é mais comum do que a gente imagina. Só para ter uma ideia, qualquer tipo de verruga que nasce no nosso corpo é causado pelo HPV. Estudos revelam que 8 em cada 10 pessoas serão infectadas pelo HPV ao longo da vida. Mas vocês devem estar se perguntando se é tão comum, como pode ser tão perigoso? Cada pessoa reage de forma diferente ao HPV. Nem todos que entram em contato com o vírus desenvolvem a doença. Na maioria dos casos, o HPV é uma infecção transitória, não apresenta sintomas e é eliminado espontaneamente pelo organismo. Mas, em algumas pessoas, o HPV pode causar infecção persistente e doença. A manifestação da doença pode acontecer após a infecção, em forma de verrugas genitais, ou pode demorar anos para acontecer, como nos casos de câncer. Como um único vírus pode fazer tudo isso? Na verdade, o HPV não é um único vírus, é uma família, e uma família bem grande. Até hoje já foram identificados 200 tipos de HPV. Desses, 30 ou 40 afetam a região genital de homens e mulheres. E desses 30 ou 40, 4 são os que mais causam doenças: o tipo 6, o 11, o 16 e o 18. Os tipos 6 e 11 são responsáveis por 90% dos casos de verrugas genitais, e os tipos 16 e 18 são os principais causadores de diversos tipos de câncer. Quais os tipos de câncer causados pelo HPV? Nas mulheres, o câncer de colo de útero, da vagina e de vulva. Nos homens, o câncer de pênis. Em ambos, o câncer de ânus, de boca e de garganta. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada ano 500 mil mulheres em todo o mundo sofrem de câncer de colo do útero e pelo menos 250 mil morrem em decorrência da doença. No Brasil, a doença é a 4ª maior causa de morte por câncer entre as mulheres, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Dados recentes mostraram um crescimento considerável do índice de câncer provocado por HPV em homens, principalmente o câncer de pênis e de ânus. Como saber se está infectado pelo HPV? A principal manifestação desse vírus é o aparecimento de lesões e verrugas nos órgãos genitais e ânus. Essa é a parte visível da infecção. Quando o vírus está escondido, não há possibilidade de ser identificado pelo médico, apenas por meio de exames laboratoriais. Quando o vírus já causou a doença, as lesões podem ser identificadas pelo médico em exames como o Papa Nicolau e a colposcopia. Mas afinal de contas, como pegamos o HPV? O HPV, como já foi dito, é muito contagioso. A transmissão ocorre por meio do contato íntimo com a pele ou a mucosa contaminada. Lembrando que pessoas infectadas podem não apresentar lesões visíveis e transmitir o HPV sem saber. O jeito mais comum de se contrair o HPV é por meio do contato sexual, o que pode acontecer já na primeira vez e mesmo em quem teve um único parceiro na vida. Mas o vírus também pode ser contraído por meio de contato da pele com objetos, toalhas e roupas íntimas contaminados. Em casos raros, a mãe também pode transmitir para o bebê durante a gravidez e o parto. Dá para saber quando se pegou o HPV? Não é possível saber se a infecção pelo HPV ocorreu recentemente ou se é uma infecção antiga que ficou escondida. Por isso, contrair HPV do parceiro ou parceira atual não é um sinônimo de infidelidade. Dá para pegar HPV mais de uma vez?
Sim, a pessoa pode desenvolver, por exemplo, pelo HPV-16 e mais tarde ser infectada por um outro tipo de HPV, por exemplo, o 11. Como já foi dito, existem 40 tipos de HPV que causam doenças em homens e mulheres. Assim, é possível se infectar pelo HPV várias vezes durante a vida. Como é o tratamento contra o HPV? O tratamento depende do tipo de lesão causada pelo HPV e pode variar de uma simples observação, passando por uma série de formas de tratamento e até mesmo cirurgia nos casos mais graves. Por exemplo, no caso de verrugas genitais, os tratamentos mais comuns são a cauterização e o uso de cremes tópicos. Já no caso de lesões que podem se transformar em câncer, dependendo do grau de evolução da doença, é necessário retirar o tecido alterado. Somente o médico saberá qual a melhor conduta para cada caso. Como se prevenir contra o HPV? Existem dois tipos de prevenção. Dá para evitar a infecção pelo HPV e a evolução da doença em pessoas já contaminadas pelo HPV. No primeiro caso, é preciso evitar que o contato com o HPV gere uma infecção. No segundo caso, os exames preventivos podem detectar a manifestação precoce da doença. Usar camisinha ajuda? A camisinha protege bastante contra o HPV e deve ser usada sempre, mas não garante proteção total. Se a lesão estiver na área coberta pela camisinha, ela protege. Mas a área que fica em contato durante uma relação vai além da que é coberta pela camisinha. Assim, a proteção máxima obtida pelo preservativo é de 70%. Vale lembrar também que o uso do preservativo é fundamental para evitar outras doenças como hepatite B, HIV e sífilis. E os exames preventivos, tipo Papa Nicolau? Mulheres e homens, depois de iniciarem a vida sexual, devem ir ao médico regularmente para fazer os exames de prevenção. As mulheres devem fazer o Papa Nicolau todos os anos para verificar se existem lesões internas que podem se transformar em câncer de colo de útero. Os homens também podem desenvolver doenças pelo HPV, como outros tipos de câncer e verrugas genitais. Eles também devem consultar regularmente o médico para verificar a presença de lesões. Existe outra forma de se prevenir contra o HPV e as doenças provocadas por ele? Basicamente, são três as principais maneiras de se prevenir do HPV e das doenças causadas por ele. Duas delas já vimos: não ter relação sexual nem contato íntimo e usar camisinha. Além disso, atualmente, existem vacinas que ajudam a evitar a infecção pelo HPV. A vacinação é recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Para mais informações, consulte o seu médico. A vacina contra o HPV pode causar a doença? Não, gente, de forma alguma. A vacina é produzida apenas com a cápsula externa do vírus. Como não possui DNA viral, material genético do vírus, não pode levar ao desenvolvimento da doença em nenhuma circunstância. A vacinação é uma forma segura de prevenir a doença. Como ter acesso à vacina? Converse com seu médico para saber se a vacina é indicada para você. Hoje em dia, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece uma vacina contra HPV para meninas pré-adolescentes. Existem 2 vacinas disponíveis em clínicas particulares. Outra alternativa é ver se a empresa onde você trabalha ou o seu plano de saúde oferece esse benefício. Consulte o RH. O HPV pode afetar a vida de milhares de pessoas e a melhor forma de combater esse vírus é a prevenção. Quanto mais sabemos sobre algo, mais é possível nos prevenir. Agora que você conhece um pouco mais sobre o HPV, informe a todos à sua volta, em especial a sua família. Muito obrigado e se cuidem!
Olá, eu sou o Dr. Jairo Bauer e hoje a gente vai ter um papo bastante importante. Ser jovem é muito bom. A adolescência é uma época para a gente aproveitar e também para se conhecer um pouco melhor. Afinal, nessa fase há muitas coisas novas acontecendo e muitas descobertas sendo feitas. Seja à nossa volta, seja em nós mesmos. Nosso corpo, nossa sexualidade, nossos desejos, enfim. Por isso é também um momento em que precisamos começar a ficar ligados em nossa saúde. E é para dar algumas dicas sobre saúde que eu estou aqui hoje. Bom, me apresentando, eu sou o Jairo Bauer, psiquiatra, especialista em sexualidade e vou falar um pouco com vocês sobre o HPV. Nas minhas palestras, no meu blog, em programas de TV, no Twitter, no WhatsApp, muitos jovens costumam fazer perguntas. Então, eu fiz um roteiro com as dúvidas mais comuns e é seguindo esse roteiro que a gente vai conhecer o HPV, esse vírus que pode ser perigoso para todos. Para começar, a primeira pergunta não poderia ser outra. O que é o HPV? HPV é a sigla de papilomavírus humano, que é um vírus, um só não, é uma família com mais de 200 tipos de vírus. Com uma família tão grande assim, já pensou dar nome a todos? Para facilitar, os HPVs são conhecidos por números. Esses vírus são muito mais comuns do que a gente imagina. Só para vocês terem uma ideia, 8 em cada 10 pessoas no mundo vão ter HPV em algum momento da vida. O que o HPV faz no corpo da gente? Cada pessoa reage de forma diferente ao vírus. Em algumas, o HPV vem, vai embora e a pessoa nem percebe. Em outras, o vírus não vai embora e aparece a doença. Em algumas pessoas, a doença pode levar anos para aparecer. Por que faz mal para uns e não faz mal para outros? Porque a infecção depende da imunidade da pessoa e do tipo de HPV. Alguns vírus são mais difíceis de serem eliminados, como é o caso do HPV-16. Outros, apesar de causarem doença, são mais facilmente eliminados. Você falou que são 200 vírus, todos eles fazem mal? Desses 200 vírus, 30 ou 40 atacam nossos órgãos genitais. E 4 deles são os que mais causam doenças: o 6, o 11, o 16 e o 18. Os tipos 6 e 11 estão relacionados ao surgimento das verrugas nos órgãos genitais, que são as doenças mais frequentes do HPV, principalmente entre os mais jovens. Já os tipos 16 e 18 podem causar vários tipos de câncer. O câncer é uma doença muito grave e que leva muitas pessoas à morte em todo o mundo. Então, não é o mesmo tipo de vírus que causa verruga e câncer, e um não se transforma no outro. Quem já teve o vírus pode pegar de novo? Sim, a pessoa pode desenvolver doença, por exemplo, pelo HPV-16 e mais tarde ser infectada por um outro tipo de HPV, por exemplo, o 11. Como já foi dito, existem 40 tipos de HPV na família papilomavírus que causam doenças em homens e mulheres. Assim, é possível se infectar pelo HPV várias vezes durante a vida. Mas afinal de contas, como a gente pega o HPV? O HPV é muito contagioso. O jeito mais comum de pegar HPV é na relação sexual e pode acontecer já na primeira vez, inclusive em quem teve um único parceiro. Carícias íntimas entre namorados também permitem a infecção pelo HPV. É possível pegar também pelo contato direto com objetos, toalhas e roupas íntimas contaminadas. Se muita gente tem HPV, como saber se eu estou contaminado? Não é fácil saber quem tem HPV porque nem sempre a infecção é visível. E como eu já disse, nem todo mundo desenvolve a doença. Além disso, o vírus também pode ficar escondido por muitos anos. É por isso que todos os meninos e meninas, depois de iniciarem a sua vida sexual, devem ir ao médico regularmente para fazer os exames de prevenção. Quais exames devem ser feitos? Para as meninas, o médico pode indicar, por exemplo, o Papa Nicolau. É um exame feito periodicamente pelas mulheres que ajuda a verificar se existem lesões internas que podem se transformar em câncer de colo de útero. E os meninos?
Os meninos também podem desenvolver doenças pelo HPV, como outros tipos de câncer e verrugas genitais. Eles também devem consultar regularmente um médico para verificar a presença de lesões. Usar camisinha ajuda? Ajuda e muito, gente. A camisinha protege bastante contra o HPV e deve ser usada sempre, mas ela não garante proteção total. Se a lesão estiver na área coberta pela camisinha, ela protege. Mas vamos supor que há uma lesão na coxa ou na base do pênis. Nesse caso, a infecção pode acontecer mesmo com a pessoa usando a camisinha. Esse risco também existe no sexo oral sem proteção. Mesmo assim, a camisinha é uma grande defesa contra muitas doenças, como por exemplo a hepatite B, o HIV e a sífilis. Não se deve esquecer de utilizá-la. É importante lembrar que num casal, um deles pode ter o vírus e, sem saber, transmitir para o parceiro ou a parceira. Existe outra forma de se prevenir contra o HPV e das doenças provocadas por ele? Basicamente, são 3 as principais maneiras de se prevenir do HPV e das doenças causadas por ele. 2 delas já vimos: não ter relação sexual nem contato íntimo e usar camisinha. Além disso, atualmente, existem vacinas que ajudam a evitar a infecção pelo HPV. A vacinação é recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Para mais informações, consulte o seu médico. A vacina contra o HPV pode causar a doença? Não, gente, de forma alguma. A vacina é produzida apenas com a cápsula externa do vírus. Como não possui DNA, material genético viral, não pode levar ao desenvolvimento da doença em nenhuma circunstância. A vacinação é uma forma segura de prevenir a doença. O HPV tem tratamento? Como que é feito? Não existe tratamento específico contra o vírus. O tratamento das lesões causadas pelo HPV varia conforme o caso. A pessoa pode simplesmente ficar em observação e a lesão regredir espontaneamente, como também pode ter que passar por vários tratamentos, até uma cirurgia em casos mais graves. Para as verrugas nos órgãos genitais, o tratamento comum é a cauterização. Já no caso de lesões internas que podem virar um câncer, pode ser necessário retirar o tecido. Mas aí quem decide é o médico. Cada caso é um caso. Bom, gente, esse foi o meu recado. Algumas dicas para vocês ficarem ligados e se prevenirem contra o HPV. A saúde é o mais importante da vida, por isso todo cuidado é pouco, pessoal. O HPV pode afetar a vida de milhões de meninos e meninas. Agora que vocês conhecem um pouco mais sobre o vírus, como prevenir e se cuidar, conversem com seus pais e amigos. Contem que dá para prevenir com camisinha e com vacina. E de resto, aproveitem cada momento, mas sempre ligados na saúde. Muito obrigado. O HPV, que é uma sigla, quer dizer papilomavírus humano, na verdade ele não é um vírus, ele é uma família de vírus. E nessa família nós temos cerca de 200 tipos diferentes. Desses 245 são os mais importantes porque levam a infecção da área genital e anal nos homens e nas mulheres. Desses 45 nós temos 10 mais importantes associados às lesões benignas, que são as verrugas genitais, e 12 relacionados ao câncer, principalmente ao câncer de colo de útero. Nós temos 2 tipos de vacina contra o HPV no mercado brasileiro. A que nós chamamos bivalente, que protege contra os 2 principais HPVs que causam câncer, o 16 e o 18. E a vacina quadrivalente, que além de proteger contra o 16 e 18, protege também contra o 6 e 11, que são os vírus responsáveis pelas verrugas genitais na área tanto masculina quanto feminina, genital, anal e oral. No Programa Nacional de Imunização, pelo Ministério da Saúde, o que nós temos disponível é a vacina quadrivalente, que vai proteger contra os 4 tipos de HPVs mais frequentes e importantes. A importância da vacina contra o HPV é para ambos os sexos, tanto para os meninos quanto para as meninas, homens ou mulheres.
Só que o primeiro foco e primeiro grupo prioritário para vacinação, sendo as mulheres, é porque a infecção por esse vírus, as consequências são mais importantes para a mulher. Então, se a gente for comparar em relação ao câncer genital, o câncer de colo de útero é muito mais frequente do que o câncer de pênis, por exemplo. Então, a prioridade nesse primeiro momento são as mulheres, porque a consequência da infecção é maior para elas. A vacina do HPV ela já tem praticamente 20 anos de estudo. Ela vai fazer ano que vem 10 anos que está no comércio. Então, durante todo esse tempo, sempre se avalia a segurança da vacina do HPV. E o que nós temos até o momento é que ela é extremamente segura. Algum efeito colateral que poderia estar relacionado diretamente com a vacina seria apenas a alergia contra algum componente da vacina, que é uma situação extremamente rara para essas novas gerações de vacinas. Sim, o HPV, você não tem uma droga para matar o vírus. Isso não existe. O que existe é que a maioria das pessoas são infectadas, o nosso sistema imune espontaneamente acaba com esse vírus. Os que têm infecção persistente, esses só vão ser curados a hora que você tiver a consequência do HPV, que basicamente é verruga genital ou algum tipo de câncer, e daí sim isso tem que ser removido mecanicamente. Seja por laser, seja por cauterização, seja por cirurgia. Sim, ela está imune ao câncer do colo do útero por aqueles tipos contidos dentro da vacina que correspondem em torno de 70%, 75% de todos os cânceres femininos. Atualmente, o que nós temos de métodos de prevenção, que é o uso do preservativo e o uso do Papa Nicolau, a copricologia oncótica na mulher, eles não são 100% eficazes nessa prevenção. Então, a vacina do HPV ela veio justamente para que nós tenhamos a prevenção de 100% dessas pessoas que são vacinadas. Porque o que nós observamos é que todas as pessoas que receberam a vacina desenvolvem os anticorpos em níveis suficientes para haver a proteção contra a infecção.